Olá, sou o Dr. Caio, sou médico, pós-graduado em Medicina Integrativa e hoje vou falar sobre um assunto que é um dos grandes males do século XXI, que é a ansiedade. A ansiedade acomete grande parte da população brasileira e mundial hoje em dia, né? A vida de hoje é uma vida muito corrida e a gente quase nunca para dar atenção aos nossos pensamentos, às nossas emoções. A gente deixa nossos pensamentos tomarem conta da gente e às vezes isso acaba interferindo no nosso dia a dia, interferindo nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, né? A gente tem que às vezes parar, desacelerar um pouquinho, dar atenção àquilo que a gente está sentindo, àquilo que a gente está pensando. Vou dar um exemplo, né? Você, uma dona de casa, chega em casa à noite, você vê o marido no sofá, a criança brincando, a louça suja na pia e você percebe que tem algum movimento ruim dentro de você, mas você não consegue dar um nome a isso. A gente não consegue prestar atenção exatamente o que é essa emoção, o que é esse sentimento. É raiva, é medo, é fome. Então a gente não está conseguindo parar, pensar e saber aquilo que a gente está sentindo. Esse é um dos grandes fatores que está acometendo as pessoas com ansiedade hoje em dia. Do ponto de vista da medicina, muitas vezes nós nos culpamos por estar sentindo essa ansiedade, estar sentindo alguma coisa ruim, mas do ponto de vista da medicina, a gente pode ter uma tranquilidade, porque na grande parte das vezes o que está acontecendo é um desequilíbrio dos neurotransmissores do nosso cérebro. E o que são exatamente esses neurotransmissores? Como o próprio nome diz, são moléculas que fazem a transmissão de informação entre um neurônio e outro. E quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que falar especificamente em dois neurotransmissores. Um deles é a serotonina e o outro é o GABA. A serotonina é um neurotransmissor que dá aquela sensação de bem-estar, sensação de felicidade, diminui a ansiedade. E o GABA é outro neurotransmissor que também dá uma sensação de relaxamento. Então, a pessoa que é ansiosa, ela tem tanto uma deficiência em serotonina, como tem uma deficiência em GABA, né? A medicina, para tratar essa condição, quando a gente fala de serotonina, a gente usa os antidepressivos. Os antidepressivos, eles vão regular os mecanismos da serotonina dentro do nosso cérebro e também, em alguns casos específicos, a gente vai modular a parte do GABA, que é utilizando alguns benzodiazepínicos. Porém, esses medicamentos, na grande parte das vezes, eles não vão fornecer a matéria-prima que é necessária para que nosso próprio organismo produza esses neurotransmissores. E como que a gente faz isso, então? Então, primeiro, na parte da serotonina, ela é derivada de um aminoácido chamado triptofano. O triptofano ele é encontrado na alimentação, em alimentos como carnes, ovos, leite, banana, né? E o triptofano, quando ele entra no nosso organismo, entra na corrente sanguínea e vai até o cérebro, ele é convertido em serotonina. E essa conversão em serotonina também é dependente de algumas vitaminas, como vitamina B3, vitamina B6, o ácido fólico, magnésio. Então a gente vê aqui a importância de uma alimentação equilibrada para que faça o tratamento da ansiedade. Muitas vezes a alimentação em si ela não é suficiente para que tenha um equilíbrio dessas substâncias no nosso organismo. Então, algumas vezes a gente abre mão de utilizar suplementos para suprir essa necessidade, né? E quando a gente fala do GABA, o GABA ele é um neurotransmissor inibitório. Então, ele é bom para a pessoa que é muito ansiosa, porque uma pessoa que é muito ansiosa está cheia de pensamentos, sempre com o raciocínio muito acelerado. Então, para dar uma reduzida, o GABA ele é importante. O GABA ele provém de um outro neurotransmissor que é o glutamato. O glutamato, por outro lado, ele é um neurotransmissor excitatório, então ele aumenta muito a transmissão de informações. Tem que ter um equilíbrio desses dois, glutamato e GABA. Se o glutamato está mais alto, a pessoa fica ansiosa. Então a gente tem que equilibrar aumentando o GABA. Como que a gente faz isso? A vitamina B6 converte o glutamato em GABA, né? Então auxilia na pessoa que é ansiosa. E também tem outros mecanismos de a gente ativar a via do GABA, que a gente usa alguns fitoterápicos, como a teanina do chá verde, tem a melissa, a passiflora, entre outros. A gente precisa, se você está sentindo ansiedade, você precisa procurar
ajuda, e geralmente essa é uma ajuda multidisciplinar, tanto um médico quanto uma nutricionista, psicóloga, entre outros profissionais da área da saúde que vão auxiliar no tratamento da ansiedade. E muitas vezes apenas acertar, adequar o estilo de vida, fazer uma alimentação adequada, fazer exercício físico, ter um descanso adequado, um controle de estresse, muitas das vezes apenas fazendo essas pequenas mudanças de estilo de vida já é o suficiente para retomar uma vida normal. Então, se você se identificou com algum dos sintomas que eu falei em questão da ansiedade, você deve procurar auxílio de um médico.